Hello, everyone. Good afternoon. Olá, pessoal. Boa tarde. Full house this time, huh? Uau! Well, Casa cheia. auditorium number one. Bom, Here at the sejam bem-vindos Convention Center. ao Auditório 1 aqui no São Paulo Expo. Eu sou o Guilherme Dias, o anfitrião de vocês. E aqui a gente está no terceiro dia do maior festival de jogos independentes da América Latina, o Big Festival 2022. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso próximo painel é parte do nosso line-up de Big Business, que é trazido pela Apex Brasil. E nessa sessão super especial, a gente tem a lenda da indústria, Shuhei Yoshida, que vai falar sobre o PlayStation e sobre o apoio do PlayStation para os indies, incluindo o motivo pelo qual a PlayStation acredita que os jogos independentes são importantes para a indústria. Vai falar um pouquinho sobre a história do suporte da PlayStation para os criadores de jogos e exemplos recentes de atividades sobre essa nova iniciativa da PlayStation Indies. Prontos? Então vamos lá. Então a gente vai dar as boas-vindas para o líder da iniciativa de Indies da Sony Interactive Entertainment, o senhor Shuhei Yoshida. Olá. Obrigado. Yeah, thank you for coming. Obrigado pela presença de vocês. Desculpa que a gente começou um pouquinho tarde aqui, teve uns problemas técnicos, mas a gente já resolveu. So my name is Shuhei Yoshida. Bom, meu nome é Shuhei Yoshida, eu sou o líder da iniciativa de Indies da PlayStation. I'm going to talk about, how we PlayStation. E eu vou falar sobre o amor do PlayStation pela Indies e do suporte da PlayStation pelos Indies. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre mim, só uma pequena apresentação aqui. Eu comecei a trabalhar na PlayStation em fevereiro de 93. Eu acho que alguns de vocês nem tinham nascido na época ainda. Na verdade, em 1993, foi antes do lançamento do PlayStation. Então, quando eu comecei a trabalhar no time, a gente só tinha o time dos engenheiros. Eles estavam desenvolvendo o PlayStation original. E aí a empresa, ela decidiu trazer o PlayStation para o mercado. Então, a gente começou a montar a equipe, além dos engenheiros. E eu tive muita sorte. Eu dei muita sorte de ser o primeiro cara não técnico que participou do time do PlayStation. E no mesmo ano, 1993, a empresa Sony Computer Entertainment foi formada. E eu fui o funcionário número 32. E eu ainda me lembro da festa que a gente fez. A gente fez uma festança na empresa. A gente estava num hotel, num quarto de hotel que parecia com essa sala. Então, a gente era uma empresa pequena, né? A Sony era uma empresa pequena. E todo mundo conversava sobre tudo, a gente se falava sobre tudo. E se vocês me perguntarem qual que foi a época mais divertida, qual que foi o melhor tempo de trabalhar na PlayStation, foi naquele tempo. Foi naquele início, naquele comecinho, porque a gente era uma empresa pequena e a gente era novato na indústria. A gente não sabia como que a indústria funcionava, mas a gente tinha muitas ambições, assim como vocês. Muitos de vocês aqui, eu acho que estão no mesmo estágio, né? Então, nós iniciamos uma empresa de videogame lá na Sony. E aí, quando a gente começou a trabalhar no PlayStation, a gente se reuniu com muitas publicadoras, com muitas publishers e várias empresas. E muitas empresas disseram pra gente, olha, Sony, não é fácil. Às vezes é melhor nem tentar. Porque tinham outras empresas naquela época que estavam tentando entrar no mercado. E elas acabaram saindo. Então, exatamente, eles estavam certos. Não é fácil você ter sucesso na indústria dos videogames. É um mercado super empolgante, mas é super competitivo. Eu acho que vocês já estão sentindo isso na indústria dos jogos, né? Enfim, vamos lá. Então eu dei sorte, eu consegui participar da equipe do Ken, e a gente começou a produção de videogames, eu comecei a trabalhar como produtor de games, e eu trabalhei em games como Crash Bandicoot,
trabalhei no Gran Turismo e eu tive a oportunidade de me mudar para os Estados Unidos lá em 2000. E eu trabalhava como líder do departamento de desenvolvimento de games, a divisão dos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de supervisionar o time de produção, isso em 2008. Então, eu atuei como líder até 2019, lá em novembro, quando eu passei para esse novo cargo, né, nessa nova iniciativa. Então, enfim, eu dei uma resumida boa na minha trajetória aqui. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os tópicos da palestra de hoje. Eu vou falar sobre 3 coisas aqui. Primeiro, por que a gente acredita nos indie games? Por que a gente acredita que os jogos independentes são tão importantes para a indústria? Não só para a PlayStation, mas para a indústria como um todo. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a história do PlayStation, nesse trabalho que a gente tem com os criadores, com os desenvolvedores. E, finalmente, a gente vai falar sobre o que a gente está tentando fazer, como que a gente está fazendo para dar esse apoio para os jogos independentes nos últimos anos. Então, primeiro, por que os indies são importantes? Porque os indies trazem inovação. Eles trazem inovação para a indústria. Então, os jogos estão se tornando cada vez maiores. Como vocês sabem, as empresas AAA, incluindo os nossos estúdios, elas investem milhões, elas têm milhares de pessoas trabalhando e uma série de projetos, e com isso elas criam um jogo, né? Então, tem uma centena de pessoas há alguns anos e muito dinheiro envolvido, e isso, claro, se torna muito arriscado. É um grande risco para as grandes empresas produzir jogos. E quando a gente investe tanto capital para produzir indie games, a gente quer garantir que a gente consegue o retorno no investimento. Ou seja, essas grandes empresas, elas tentam selecionar muito cuidadosamente o mercado e o gênero que elas trabalham. Afinal, você precisa ter um retorno no seu investimento. Existem franquias de sucesso, existem certas fórmulas de sucesso. Então, é um negócio bem bacana, mas é bem difícil. Porém, os videogames, como qualquer outro tipo de entretenimento, né, como qualquer outra mídia, é isso mesmo, é entretenimento. Então, se a gente lançar sempre os mesmos temas, sempre as mesmas coisas, as pessoas ficam entediadas. Então, a gente não está só competindo com a indústria. A gente está competindo com todas as outras formas de entretenimento, seja filmes, seja viagem, seja esportes, ou até mesmo comer uma boa refeição, né? Principalmente depois da Covid, né? Na pandemia, as pessoas estão loucas para voltar a viajar. Por isso que eu passei 26 horas no avião para vir para o Brasil. Já estou me divertindo, já estou comendo comidas deliciosas e conhecendo pessoas interessantes. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu não estou jogando games agora, né? Eu já jogo bastante game em casa. Agora eu estou contente de estar aqui sem jogar games, porque eu estou me divertindo. Eu gosto de conhecer pessoas como vocês. Então vamos lá. A indústria dos videogames. Na indústria de games, a gente sempre precisa criar alguma coisa inovadora, alguma coisa empolgante, alguma coisa que as pessoas nunca tenham visto antes. Então olha esses games aqui na tela, pessoal. Todos esses são games indies que foram criados. Criado por um time, criado por uma pessoa. E o Brandon estava no Brasil, não é? Ele queria fazer um jogo de shooter. E com isso, a gente criou aí um dos maiores gêneros em toda a indústria de videogames. Então, uma pessoa, a mesma coisa com o Minecraft. Então, uma pessoa pode mudar o mundo. Esse que é o poder dos indie games. Tem vários indies de outras formas de mídia também, como filmes e música, mas, enfim, criações independentes são criações independentes. Muitas vezes elas têm um impacto menor. Só que os games independentes, eles podem ter um impacto gigantesco. Eles podem simplesmente transformar a indústria. É só você ver as premiações desse ano. Cada vez a gente vê mais jogos independentes que estão ganhando o prêmio de jogo do ano, como o jogo do ano
do ano passado foi Inscription. So, because they bring something that AAA companies do not Então, try. os jogos independentes, eles trazem uma novidade, eles trazem algo que as grandes empresas não conseguem. Could have come Então, up qualquer with, pessoa, game like Inscription. qualquer ser humano Inscription was pode made by just one criar guy uma ideia living como in o do Canada, Inscription. right? O Inscription foi criado por um cara, né, morando no Canadá. O cara podia ser do Brasil, não é? E ele criou o jogo que ganhou o prêmio de melhor do ano. Então, o poder dos jogos independentes é muito grande. E é por isso que a indústria precisa disso. A gente precisa de times como vocês para criar alguma coisa nova que as pessoas nunca viram na vida. So that's why indie games Então are é por isso important. que os jogos independentes são tão importantes para a nossa And indústria. of course, diversity E é claro, and inclusion a diversidade are the big e a words inclusão these days in são as industry. palavras que são mais usadas hoje em dia nas indústrias, né? Different kinds E of os people, estúdios de games, because you are small, os estúdios são um pouco diferentes, né? Como são times pequenos, point of view. a gente não pode evitar ter um certo ponto de vista. Making game called Nuo, Por exemplo, playing with food. tem um jogo que se chama More, que é um jogo interativo de comida, né? Você brinca com comida. É enfim, um prazer da comida aí, né? Vocês podem ver que esse jogo é criado por um cara que está lá na foto de cima, é um cara africano. Goodbye Volcano High. E a gente tem um outro jogo que se chama Kano High, que é a história de um dinossauro não binário. High school dinosaur São, students. aqui, como você pode ver, ó, são dinossauros de idade de ensino médio, estão aí criando música, né? São como adolescentes, são, enfim, dinossauros adolescentes lidando com a sua adolescência. E é claro, os times do Brasil também agregam, né? Vocês têm a sua cultura, vocês têm a sua história, vocês têm um certo tipo de música, um certo tipo de culinária, vocês têm a sua herança cultural. E como muitas pessoas no mundo inteiro, vocês conhecem um pouco da cultura japonesa, né? Por conta do mangá, por conta do anime, por conta de alguns jogos. E as pessoas conhecem a cultura americana, né? Por conta dos filmes, por conta dos videogames. E da mesma forma, vocês do Brasil, vocês podem se comunicar com outras pessoas do planeta através dos seus videogames. E vocês podem apresentar a sua herança histórica e vocês podem criar jogos que são bastante únicos dessa forma. Algo que as outras pessoas que estão em outros países não podem criar. Então, isso pode ajudar o seu jogo a se destacar no mercado global. So how PlayStation has Então, supporting como que o PlayStation vem ajudando esses jogos independentes? Como que a gente vem ajudando a promover a indústria? Ao longo dos anos, esses são dispositivos que a gente lançou. A gente está sempre trazendo inovações técnicas. Vocês veem ali o PlayStation original, que trouxe duas coisas, que é gráficos em 3D, em tempo real, e também naquela época, CG, né, os efeitos especiais, eram usados um pouco ainda para vídeo e comercial, então, na verdade, foi uma inovação incrível na época. Os desenvolvedores conseguiram criar jogos com gráficos em 3D em tempo real. E isso permitiu que esses pequenos times, que essas pequenas equipes criassem conceitos fantásticos, né, através dos gráficos em 3D. E outra contribuição que o PlayStation original teve foi o uso de CDs. Vocês lembram dos CDs? Vocês lembram do CD-ROM? Não sei nem se vocês conhecem. Então, naquela época, antes da geração do Nintendo, a gente utilizava os semicondutores, né? Levava 2 ou 3 meses para você fabricar um jogo. E o custo de fabricação era 10, 20 dólares, né? Era uma coisa muito cara. Ou seja, as publishers da época, elas precisavam de muito caixa, elas precisavam de muito dinheiro para poder produzir os jogos. Então, a gente tinha um número limitado de títulos, eram poucos lançamentos. Seria ainda mais difícil, né? Se vocês acham que é difícil você lançar e publicar os seus jogos agora, imagina naquela época. Então, o CD-ROM foi uma inovação muito boa, porque era um custo muito mais baixo e era um tempo de fabricação muito mais rápido, era 2, 3, 4 dias.
desde o começo até o fim do processo. Então, isso reduziu bastante essa barreira de entrada para as publishers. Então, muitas novas publicadoras de jogos acabaram entrando na indústria e ajudaram os desenvolvedores a criar novos jogos. E os jogos foram publicados. E o nosso PSP e o nosso PlayStation 3, como vocês podem ver aqui, nesses dispositivos a gente adotou a possibilidade de jogar online. Então, com isso, foi uma grande inovação na época, porque o CD-ROM foi ótimo, levava ali 2, 3 dias em vez de meses, porém, a distribuição digital é instantânea. Então, com isso, a gente podia diminuir o custo para quase nada. A gente reduziu ainda mais o custo de produção. Então, com isso, a gente começou a publicar jogos menores. E a gente começou a lançar jogos com times menores. VR, of course, I was personally involved E é claro, realidade virtual. PlayStation VR. A gente está agora desenvolvendo a solução de PlayStation VR. A gente lançou, na verdade, esse produto de 2016, mas vocês veem aí a foto minha de 2010. A gente já estava fazendo algumas inovações no estúdio. Isso aqui é uma solução do PS3. E na época, o pessoal colocou esse óculos improvisado aqui, feito à mão, na minha cabeça. Então, a gente usou um controle que a gente lançou. E com isso, a gente conseguia fazer um tracking 3D. A gente fazia um rastreamento de movimento. Então, a gente colocava o dispositivo nesse headset para poder ver o visual e a gente conectava isso com o PS3. E aí, quando eu coloquei esse óculos pela primeira vez, eu estava no mundo do Code of War. E eu olhava para baixo e eu era o Kratos, do God of War. E foi uma experiência incrível. E tudo isso era feito customizado, assim. O pessoal fez isso no final de semana. Foi uma coisa super improvisada. A gente chegou no estúdio e produziu esse dispositivo aí à mão. E aí outros estúdios começaram a usar, isso acabou se tornando uma prática na indústria, né? Outros grupos começaram a fazer protótipos como esses que vocês veem aí. Então, o PS VR, ele não foi concebido pela alta gestão da empresa, foi uma coisa de base mesmo. Era o pessoal de criação, eram os criadores do PlayStation que faziam essas soluções e os engenheiros. Então, foi uma colaboração, foi um trabalho em conjunto. Então a empresa percebeu, pô, isso é algo que a gente pode fazer e fazer muito bem para o PS4. Então eu tive a sorte, eu tive a oportunidade de revelar, de fazer o lançamento do PS VR em 2014. Então na PlayStation, quando a gente cria um hardware, quando a gente cria um equipamento novo, a gente sempre envolve os engenheiros no processo. Então existem várias escolhas e opções técnicas que a gente precisa pensar. Mas a gente sempre garante que as nossas escolhas, que as nossas opções, são as escolhas certas para os criadores de jogos. Então, quando o equipamento está feito e quando a gente disponibiliza esse equipamento para os clientes, para vocês, a gente já fez todos os testes, já passou por toda uma bateria de testes com os nossos engenheiros e criadores, para que dessa forma os criadores possam criar os melhores hardware possível. Então aqui a gente tem alguns exemplos de games que a gente lançou, de jogos do PlayStation que eram completamente novos, né? A gente vê aqui títulos originais. Tem um criador de jogos que é um músico que é bastante popular no Japão, e ele trabalhou com esses jogos aqui, ajudou a gente a lançar uns gráficos super bacanas e a gente também começou a colocar música, trilhas sonoras de muita qualidade para a gente poder criar uma boa ação nos jogos. E na época, a gente queria fazer isso não existia, né? A gente queria codificar os jogos dessa forma. Sim, a gente adora ver novos criadores entrando na indústria e criando novas experiências. Né? Porque isso não existia antes, de fato. E aqui, algumas fotos minhas. Eu trabalhei na liderança da empresa durante muito tempo, mas eu sempre adorei trabalhar com jogos independentes. Eu sempre visitei os eventos.
game that I liked. Eu sempre gostei de ver os jogos novos, os que eu gosto eu sempre comento, e eu tiro fotos, né? E eu compartilho no Twitter, porque eu tenho vários seguidores lá, então eu sempre tento ajudar a promover esses jogos independentes. Talking about VR, E falando de VR, falando da realidade virtual, a gente tem uma empresa que é a Pixel Rip Series, enfim, é uma ideia incrível que a gente teve de permitir que as pessoas criem jogos dentro dos jogos, né? Através dessa possibilidade de realidade virtual. Então a gente tem essa foto aí em Londres do evento, quando eu fui para lá. PlayStation Indies. Bom, então jogos independentes do PlayStation, PlayStation Indies. What we've been doing, and I'm gonna Isso é o que a gente tem feito. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido. hope the audio Espero que o áudio funcione. works. Oh, sorry. PlayStation. PlayStation. Yes, so we have many marketing. Bem, então temos muitas ativações de marketing que temos utilizado para ajudar a promover os jogos independentes. Por exemplo, temos um PlayStation Showcase aqui no Big, e também temos o State of Play, que é uma ótima forma de encontrar títulos e a gente sempre busca incluir também jogos independentes. Aqui a gente não fala sobre games AAA ou independentes, a gente só fala dos bons jogos que estão sendo lançados no PlayStation, para todos os fãs verem os jogos independentes como bons jogos que eles devem buscar. Para os fãs de jogos independentes, a gente tem apanhado de games que vão sair no mês seguinte. E a gente normalmente faz um anúncio. E isso ocorre em um dia. A gente acabou de fazer há 2 dias, foi o vídeo que eu mostrei para vocês, com 7 games independentes que vão ser lançados nos próximos meses. Isso normalmente é muito acessado, é muito visualizado, e é uma forma que a gente faz isso. No site PlayStation.com, nós temos uma página dedicada para games independentes, a PlayStation Indies, onde a gente destaca os novos lançamentos e também os games que já
já estão disponíveis para as pessoas comprarem para PlayStation. E a gente está sempre atualizando o site. A gente está sempre colocando os novos games que vão ser anunciados e etc. Quando você entra na PlayStation Store, no próprio PlayStation, existe uma coleção chamada PlayStation Indies, onde fazemos a curadoria dos games que a gente acredita que são muito bons e que devem ser recomendados para as pessoas. Porque sempre tem muitos lançamentos de games independentes toda semana. Então, a gente quer dar para as pessoas uma forma fácil de encontrar os melhores games quando elas não sabem o que elas querem jogar. Então, existe essa coleção que é atualizada todos os meses. Uma outra coleção que é muito popular é chamada de Escolhas do Mês. Eles escolhem os jogos do último mês, os lançamentos do último mês, e aí, a cada mês, a gente seleciona 20 jogos para promover nessa lista. E quase todo mês, a maioria dos games, quase 15 de cada 20, são jogos independentes. Então, aqui é uma ótima forma para você receber algum destaque para o seu game se você for incluído na coleção. Temos também uma promoção de games indies que a gente faz a cada trimestre e colocamos centenas de jogos em destaque. Toda vez que eles entram em promoção, se o usuário tiver colocado na lista de desejos do PlayStation, eles recebem uma notificação para saber que esse é o momento certo para comprar. A gente lançou o novo PlayStation Plus há algumas semanas. E lá colocamos 2 novos pacotes, o Deluxe e o Extra. No Deluxe e no Extra, a gente inclui centenas de games para as pessoas poderem jogar já com a assinatura. E tem muito jogo que a gente está muito feliz de ter incluído, porque são games independentes de alta qualidade. E a gente vai continuar sempre a colocar coisas novas nessa coleção. Eu falei sobre a parte de marketing, mas nos bastidores a gente está tentando sempre melhorar a qualidade de vida para os desenvolvedores que trabalham com o PlayStation. Então, por exemplo, temos alguns programas de empréstimo de hardware de ferramentas, então se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato. A gente pode falar um pouquinho, porque existem alguns desafios técnicos, para conseguir entregar os kits para algumas pessoas, mas a gente está disposto a trabalhar com vocês. Também temos uma nova ferramenta de analytics para parceiros, ou seja, quando você lança um game, você recebe muitos dados da PlayStation para você entender que tipo de marketing funciona, o que vai funcionar melhor para você e por aí vai. Lançamos uma nova ferramenta de cupons, de códigos de cupons. Na PlayStation, a gente tem estruturas regionais. Então, no passado, a gente tinha que fazer coisas separadas para cada região. Então, o voucher era o mesmo, mas agora, com a nova ferramenta, você pode criar um lugar para criar cupons diferentes para todo o mercado. Nós temos um centro de suporte, um site onde você pode fazer qualquer pergunta sobre o desenvolvimento dos games, sobre como publicar. E estamos colocando cada vez mais respostas, aumentando a equipe para poder responder as suas perguntas e para que a gente possa responder às dúvidas de vocês. Também temos uma série de webinários que falam sobre questões que são muito comuns, dúvidas frequentes, temos sessões de treinamento, temos uma sessão de perguntas e respostas também. E recentemente a gente criou uma nova equipe, na equipe de desenvolvimento de parceiros, para auxiliar nessa tarefa, que na verdade me leva a falar sobre a nossa equipe de games independentes. Aqui estou eu, aqui do meu lado está o Greg Rice, que é o líder global de contas independentes, que trabalha com os desenvolvedores e as publicadoras independentes. Ele fica nos Estados Unidos e o Greg, antes, era um desenvolvedor independente também. Ele trabalhou com Tim Schafer e criou vários games como Psychonauts.
Ele entrou na PlayStation mais ou menos na mesma época, ou nessa equipe na mesma época que eu. Ele é muito legal, ele é alto, ele tem 2 metros, ele adora games independentes e adora trabalhar com desenvolvedores. Ele é muito bacana se vocês conhecerem. É muito fácil encontrar ele em qualquer lugar, porque é só olhar para cima. E o John Eternal é chefe global do desenvolvimento de parcerias. E o John está aqui, fica de pé, John. O John também fica nos Estados Unidos, ele é americano, mas ele já morou na Ásia durante 4 anos, 2 na China e 2 no Japão. Ele ficou explorando, ele estava tentando ajudar os desenvolvedores lá, e agora ele voltou para os Estados Unidos. E ele está criando uma equipe global para ajudar os novos desenvolvedores que estão entrando na PlayStation. Então vocês podem fazer perguntas para ele. O Luiz acabou de começar em Londres para ajudar os desenvolvedores da Europa e temos uma outra pessoa que está começando no Japão para ajudar no Japão e na Ásia. E vamos ter mais um colaborador nos Estados Unidos para ajudar o John a ajudar a região dos Estados Unidos também. E não podemos esquecer do Mike Foster, que vocês talvez conheçam. O Mike também trabalha com o Greg na gestão de contas. Ele tem um grande histórico apoiando e ajudando equipes aqui da América Latina. Ele queria ter vindo para visitar o Big. Ele já veio para o Big 4 vezes. E mesmo antes disso, ele já tinha vindo para o Brasil para conhecer alguns desenvolvedores. E, na verdade, ele conheceu a esposa dele num desses eventos. Então, ele vai continuar a apoiar alguns dos desenvolvedores, das contas que temos aqui. E ele trabalha com a equipe do John para que a gente tenha uma boa cobertura para ajudar vocês. Bom, é isso a minha palestra. Se vocês não estiverem um registro como desenvolvedores da PlayStation, entrem nesse site, PlayStation Partners. Vocês podem se inscrever gratuitamente, lá tem vários recursos e muita informação que vocês podem acessar no site. E vocês também podem abrir um ticket, fazer perguntas, falar com o John ou a equipe dele, se vocês tiverem mais alguma pergunta. Bom, é essa a minha palestra. Obrigado. Yoshida-san, thank you very much for awesome Yoshida-san, muito obrigado pela apresentação incrível. Pessoal, vamos fazer um intervalinho e voltaremos daqui a alguns minutos. Então, é isso.